Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, slava Jesús Cristo. Dia 19 de março, festejamos São José. Então sempre nós estamos vendo família, pai e mãe. Nós vemos então no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 16, então fala da genealogia de Jesus. Diz assim que o pai gerou, ou foi pai de, até José, até Jesus, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Nós também vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal de pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E ali fala que é filho de José, filho de Deus, filho de Adão, filho de Deus. Então sempre José é o pai adotivo de Jesus, podemos dizer. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, e ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos a José, e ele disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Então, o nome de Jesus foi o anjo que pediu que desse esse nome. Mas foi José, como pai, que pôs o nome de Jesus, de José, descendente de Davi. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Então nós vemos a Sagrada Família. Em Lucas 2:22 nós vemos: levaram Jesus a Jerusalém para apresentar ao Senhor, para ser consagrado ao Senhor, tudo para se cumprir a Escritura. Lá então Simeão e Ana, cheios do Espírito Santo, foram no templo e reconheceram Jesus como Messias, profetizaram, etc. Então vemos sempre a presença do Espírito Santo em Maria, em São José, Simeão e Ana, etc. E assim seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que se diziam a respeito dele. Também no versículo 41, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, como era o costume, para a festa da Páscoa. E tendo atingido os 12 anos, também ele foi. Mas ele foi para Jerusalém e, como sabemos, se perdeu. Não encontrando, voltaram à procura dele, em Jerusalém. Quando eles o encontraram, sua mãe disse: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Então vemos teu pai, cita mais de uma vez. Respondeu-lhe ele: Por que procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Então, São José é um canal entre Deus Pai e
o Pai do céu. Em seguida, desceu com eles, Jesus, a Nazaré, e era obediente e era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, sempre Deus Pai, São José é um canal de Deus Pai, sempre presente na vida de Jesus. Vemos em Lucas também, capítulo 4, também vemos em Mateus e Marcos, Jesus, então, cheio do Espírito Santo, voltou para a Galileia, para Nazaré, onde havia criado. E na sinagoga, ele leu o profeta Isaías escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, e assim por diante. E ele disse: hoje se cumpriu este oráculo que vocês estão ouvindo. E todos lhe davam testemunha, se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Não é o filho do carpinteiro, diz o evangelista? Não é ele o carpinteiro? Então, Jesus, tão ligado a São José, que até era carpinteiro como São José. Então, a vida de São José de Nazaré, esposa de Maria, mãe de Jesus, é um homem de muito caráter, justo, temperante, amoroso, muito santo, cheio do Espírito Santo, E de cima da cruz, depois Jesus olha e vê a família, Mãe Maria, mas está faltando o pai José. Mas na presença de João, nasce uma nova família, Maria, mãe da igreja. Mas agora faltou o pai. Jesus olha para cima e brada em voz forte: meu Deus, por que me abandonou? Quando eu era criança, o pai José não deixou que Herodes me matasse. Quando era uma frágil criança, embaixo da cruz está a nova família, mas está faltando o pai da nova família, que é São Pedro, o Papa. Mas lá está Maria em pé, a mulher que pisou pela serpente. Então vemos a força da mulher, a mãe que se coloca Maria como modelo, intercessão de Maria. Mas Jesus morreu porque faltou o pai. Jesus nasceu, viveu, morreu pobre, morreu na extrema pobreza, de uma morte não indigna, entre dois malfeitores. Faltou água e faltou o pai. Mas Jesus ressuscitou rico, porque apareceu um novo pai adotivo, um pai espiritual, no lugar de São José, José de Arimateia, um homem rico, nobre. Ele vai até Pilatos e pede o corpo e dá uma sepultura digna, e dá o próprio túmulo, como diz São João Crisóstomo. Ele arriscou ir até Pilatos. É só amor de pai que faria isto. Então, no Antigo Testamento, primeira bênção, primeira ordem: sede fecundo, sede pai, sede mãe. E as pessoas mais abençoadas e fecundos, como mãe, como pai, foram Maria e José. E no Novo Testamento, todo pai e mãe natural, mas também toda pessoa adulta, na graça do santo batismo e do santo matrimônio, deve ser fecundos no Espírito Santo, se colocando como um canal, como filhos e canais com Maria e José. Aquele jovem que tem um órfão, que tem um pai ausente, que está com depressão, que está na droga, no álcool. Então, ser um pai adotivo, como
tio, como professor, como patrão. Vamos fazer agora a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria Santíssima, São José, eu coloco diante da vossa intercessão a minha mãe, o meu pai, os meus antepassados. Vocês que carregaram Jesus pequenino nos braços, mas agora Maria de pé embaixo da cruz. São José, mas José de Arimateia, que carregou Jesus, fraco por nossos pecados, morto em seus braços, tirando ele da cruz. Maria que segurou Jesus nos braços embaixo da cruz, morto. Antes segurou Jesus pequeno, agora morto, fraquinho por nossos pecados. Assumiu toda a nossa fraqueza, miséria, doenças, pecados. Então cada um de nós pode colocar na cruz de Jesus as fraquezas, doenças, misérias, mas também os pecados. Eu peço a cura, a libertação de todos os traumas dos meus antepassados, na área da concepção, nascimento, infância, adolescência, toda a minha vida. Eu perdoo meu pai, minha mãe, mas também peço perdão e agradeço por tudo de bom dos meus antepassados, do pai e da mãe que eu tenho. Que tudo de bom passou pelo pai e pela mãe. Mas também você que já é mãe, que já é pai, recebendo a cura, a libertação através dos meus pais, me coloco como um canal do amor de Deus. Maria Santíssima, São José, um canal para os meus filhos, na graça do santo batismo, nas águas do santo batismo, purificando de todas as doenças do corpo, da alma e do pecado. E na graça do santo matrimônio, o amor de Deus, eu peço pureza, virgindade e castidade. Como pai, como mãe, eu seja um canal entre Deus, Maria, José Maria, passando a maior força para os meus filhos. Eu recebo na graça do santo matrimônio pureza, virgindade, castidade. Que Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.